Outro mito dos carros elétricos é a questão do som. Mas eu gosto do carro esportivo. Alguns veículos, por exemplo, o e-tron GT, ele simula, né, o som do veículo esportivo para que exatamente o petrolhead, né, possa efetivamente curtir aquela experiência. É como se não tivesse uma disrupção muito grande, né? Por exemplo, a percepção que eu tenho quando eu fui em Milão, entrei pela primeira vez numa concessionária da Tesla, né? E aí, eu acho que a diferença, por exemplo, do carro da Tesla com o da Audi é que o Tesla parece que é meio um iPad com rodas. E meio que o da Audi parece um carro que evoluiu, sabe? Você se sente pertencente ali a um carro que vai ser familiar e tudo. Eu acho que essa preocupação para colocar um som e tudo, ele foi para isso, para você sentir como se você estivesse num ambiente familiar e não causasse esse estranhamento? Existe uma transição, perdão, Gustavo, pode cortar. Eu ia fazer um comentário, não é que ele perguntou como se fosse um som, não é uma música, tá? Emula realmente a sensação esportiva, inclusive com a vibração. Pensa num subwoofer que está te dando a sensação de condução de um carro esportivo mesmo. Existe uma transição do veículo movido a combustível fóssil para o veículo elétrico. Quando você comprou o seu primeiro carro a gasolina, você se preocupou qual era o posto de gasolina mais perto da sua casa? Não, isso é óbvio que tem em todo lugar. Exato. Carro elétrico requer programação. Sim. Primeiro que você tem que aprender a gerenciar algo que a gente não estava acostumado na gasolina. Autonomia. Recargas. Lidar com aplicativo para encontrar postos. Saber a diferença de carregadores. Quando você vai num posto de gasolina, você só sabe a diferença entre gasolina aditivada, comum, premium, álcool, etanol, diesel. Carregadores têm potências diferentes, tempo de carregamento diferente. Você tem que saber, você tem que aprender isso. É um novo mundo, mas a transição para um veículo elétrico ela é muito satisfatória. É uma direção mais prazerosa, você dirige usando muito menos o freio, a manutenção, o Gustavo pode comentar muito mais da parte financeira, mas a manutenção muito mais barata, o carro tem uma garantia nas baterias super larga, né? Hoje são 8 anos de garantia nas baterias, então você imagina que é uma série de incentivos para que a pessoa faça essa transição. O híbrido, que você até comentou, né? Existem vários tipos de híbrido. O híbrido ainda é um modelo muito eficiente, mas ainda é movido a gasolina. Você tem os híbridos plug-in, que são aqueles que você tem a opção de andar ou a eletricidade ou a gasolina. Já é uma experiência a mais. Agora, o que aconteceu, e é o sentimento que eu acho que todos nós temos, o mercado migrou para o elétrico de vez, a gente pulou o híbrido. Né? O cliente Audi ele saiu do motor esportivo a gasolina para a eletrificação da sua frota residencial e na empresa. E isso é muito interessante. É um movimento que talvez as grandes montadoras não estariam prevendo. Olha, vamos fazer um passo para o híbrido para o elétrico. A Audi arriscou direto para o elétrico. Tem uma frase que eu acho maravilhosa de quando a gente estava começando a conversar com a Audi, né, Gustavo, que era, olha, a Audi não inventou o carro elétrico, mas com certeza ela colocou o DNA da Audi no carro elétrico. Aí é a diferença. Por isso que o cliente da Audi não sente essa transição para o elétrico. Porque ele entra no e-tron, ele tem a mesma experiência de entrar nos outros veículos esportivos da marca. É verdade, é verdade. Pensando nessa transição, tem um ponto importante de destacar que toda transição exige um ajuste. Não sei se você já assistiu, se os seguidores do Papo Hack assistiram a série Peaky Blinders, que conta a história de um grupo de ciganos, sangue, apostas e navalhas, né? Sim. Lá, década de 20, era já alguns anos depois a transição do cavalo para o automóvel. Thomas Shelby, numa viagem de Londres para Birmingham, está levando 4 galões de gasolina no porta-mala do carro porque não tem onde abastecer. Então nós estamos passando por uma transição que surpreendentemente está sendo, acho que para todos nós, muito mais rápida do que nós imaginávamos. Se você abrir o aplicativo da Bravei, o PlugShare, que mostra onde tem pontos de carregamento, você tem ideia do número de pontos de carregamento, Thiago? Que nós hoje no Brasil a gente já conta com algo em torno de 1.000 pontos de carregamento, sendo desses 1.000, 100 pontos de alta velocidade. Pontos que você carrega o e-tron, por exemplo, a 80% de carga em 1 hora, se o carro estiver zerado. Você nunca vai estar com o carro zerado, né? Você vai sempre carregar com um pouco mais de bateria. Então, mas a média é isso. Em 1 hora você tem seu carro pronto para uma viagem longa. Eu e o Gustavo, a gente disputa ali no odômetro quem está rodando mais com o carro elétrico. Já fiz viagens de 2.000 quilômetros. O Gustavão também, né? Que acompanha com certeza o Gustavo no Instagram, vê que ele está em todo o Brasil e não é impedido pelo fato de estar no veículo elétrico. Você me surpreendeu agora. Eu não fazia ideia que era tantos pontos. No caso, então, por exemplo, se eu estou no meu apartamento, mesmo se for vetada a decisão de colocar algum centro de carregamento, mesmo se tenha alguma forma de eu pagar, reembolsar o condomínio depois. Por exemplo, em São Paulo eu consigo em algum lugar perto que eu vou conseguir carregar, só deixo o carro lá? Como é que é?
A maioria dos shopping centers, muitos centros shopping já automotivos. é mesmo? Sim, muitos centros automotivos, de seguradoras. As próprias concessionárias, eu não sei se há algum tipo de limitação, mas se eu encostar o meu carro em qualquer carregador de qualquer marca, está funcionando e há uma cortesia entre as empresas enfim, preciso carregar. Legal. E o serviço está disponível, sem custo ainda. Não tem uma briga para falar, não, esse é o meu carregador, esse daqui é o seu e tal? Não, os carregadores são liberados hoje para todas as marcas. Alguns exigem, por exemplo, que você pague o estacionamento, que é o caso de shopping. Espaço de coworking, né? Tem muito carregador. Você lembra da época que vocês estavam com a gente lá no Spaces, a gente tinha um carregador temos, né? Um carregador de carro elétrico em todas as unidades. E é impressionante como a nova economia conecta com veículos elétricos. Porque quem já está hoje inserido na nova economia, que compartilha ali o carro, compartilha o apartamento, compartilha o espaço de trabalho, de repente, quando o cara vai para uma mobilidade privada, ele já está migrando para esse conceito de uma mobilidade mais sustentável. Então, ter carregadores elétricos em espaços de trabalho tem sido uma grande tendência. Só para exemplificar aqui, hoje tem muito carregador ainda que é privado, que são de empresas. Por exemplo, uma grande empresa de ônibus que tem frota híbrida ou elétrica, que tem carregadores privados. Esse, com certeza, não tem acesso. Mas hoje, o carregamento público de carro elétrico é muito fácil. Eu tenho carro elétrico há 5 anos. Eu comecei com um carro que tinha autonomia de 100 km. Então, você imagina o perrengue que era, né? Todo dia eu fazia conta se eu conseguia chegar ou não onde eu precisava ir. Evoluiu demais. Hoje, você não passa mais por nenhum tipo de perrengue tendo um carro elétrico, sabendo, né, a sua programação diária. Agora, existe uma vantagem muito grande, né? Com a gasolina quase R$6, dependendo, né, da onde, talvez até mais caro, o custo de eletricidade no Brasil, o Brasil tem uma matriz energética muito limpa comparada com outros países, né? Quase 70%, acho que o Johannes até uma vez eu vi numa entrevista dele, 70% do Brasil é feito com energia limpa. E a nossa energia é barata comparado com a gasolina. Você tem uma ideia que hoje 1 quilômetro rodado no e-tron custa pra gente em torno de 10 a 15 centavos. 1 quilômetro rodado de um carro de mesmo porte a gasolina custaria R$1. Custa isso para quem paga energia, porque ainda tem uma questão que ainda está associada àquela primeira pergunta que foi feita para o Johannes, né? Mas por que alguns países adotam mais rápido? Tem uma diferença entre a oportunidade, que é o que, por exemplo, a Audi está oferecendo no mercado hoje, a oportunidade de experimentar um elétrico, versus a necessidade. Por exemplo, acho que há mais de 2 décadas, os lugares mais elevados da Suíça, a região de Jungfrau, é assim que pronuncia, não permitia mais circulação de automóveis a combustão, poluentes, porque estava sujando a neve. Então, ali os primeiros elétricos compactos começaram a ser testados e adotados. No Brasil, nós não temos essa necessidade. Ou, quando houve, no passado, a necessidade de manter as cidades mais limpas, vieram os trólebus, né? Os inconvenientes trólebus, silenciosos, confortáveis, mas que você tem que colocar toda aquela infraestrutura de cabos e que limita a circulação desses ônibus. Alguns param nas esquinas, né? Porque desencaixa ali o cabo, enfim. Mas empresas públicas e prefeituras não pagavam energia, não sei se pagam hoje. Então, os trólebus surgiram com uma necessidade para reduzir o custo do transporte nas cidades, quando toda a infraestrutura era pública. Acho que foi muito feliz o momento em que a Audi e outras empresas trouxeram carros elétricos para o Brasil, já em meio a uma pandemia em que as pessoas estavam se desurbanizando por causa do home office, e principalmente quem tem maior poder aquisitivo estava se mobilizando para regiões, casas de campo, por exemplo, que já tinham uma infraestrutura de geração fotovoltaica, como eu tenho na minha casa. Alguns anos atrás, instalada para reduzir o custo de uma área comum muito iluminada, aquecimento de piscina, enfim. E a gente percebe que com a geração própria de energia, o meu custo por quilômetro está para baixo da casa dos centavos, é irrisório, né? Eu posso dizer que os 15 mil quilômetros que eu rodei com o e-tron, não cheguei a gastar R$1.000 no consumo total de energia.